Olá, irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos. Vivemos tempos de grandes incertezas, onde a fé é frequentemente desafiada. Mas é justamente nesses momentos que as revelações privadas podem nos trazer luz e direção. Hoje, quero compartilhar algo que mexeu profundamente comigo. É uma revelação que não apenas fala sobre o futuro de nações inteiras, mas também nos chama a reflexão sobre o estado da nossa própria alma e da nossa fé. E como católicos, não podemos fechar os olhos para isso. Se você já se disse o que Deus pode estar nos contando através dessas visões, este é o momento de prestar atenção ao jogo. Porque o que está em aqui não é apenas o destino de uma região, mas o chamado para que cada um de nós volte o coração para Deus e intensifique suas orações. Vamos juntos explorar essa mensagem e entender o que ela significa para todos nós. Revelações privadas sempre despertaram curiosidade e, para muitos de nós, são um mistério intrigante. A Igreja nos permite acreditar ou não, mas eu acredito que há algo profundamente espiritual nelas que não podemos ignorar. Ao longo dos séculos, grandes santos tiveram visões que moldaram a história da fé. Hoje, vivemos em um tempo onde Deus continua falando através de seus escolhidos. Dois místicos do nosso tempo, o Padre Oliveira e uma freira nordestina que optam pelo anonimato, trouxeram revelações que mexem com a nossa fé e nos fazem refletir. O que me impressiona é a seriedade e o peso dessas mensagens, especialmente quando penso no quanto o mundo parece estar se distanciando de Deus. Lucas Gelásio, um estudioso comprometido, tem sido responsável por compartilhar essas revelações. Ele é uma ponte entre esses místicos e nós, revelando mensagens que nos convidam a uma profunda conversão e oração. E o que vou compartilhar hoje é uma dessas revelações que, sinceramente, me deixou reflexivo e até um pouco inquieto. Mas, acima de tudo, me trouxe um forte chamado à oração e à vigilância espiritual. Nos dias de hoje, Deus continua falando conosco através de pessoas simples e humildes. É impressionante como Ele escolhe aqueles que preferem o anonimato, talvez para que a mensagem se destaque mais do que o mensageiro. Um desses escolhidos é o Padre Oliveira, um sacerdote que tem visões poderosas e revelações espirituais. Ele é alguém que inspira pela sua entrega total a Deus e pelo silêncio que guarda em relação à sua própria pessoa. Outra figura fascinante é uma freira nordestina que opta por viver totalmente escondida do mundo. Para mim, isso é um sinal claro de humildade e obediência. Ela não busca fama nem reconhecimento, mas sua missão é grandiosa: transmitir as mensagens que Deus lhe revela. Isso me faz pensar em quantas almas silenciosas estão por aí, intercedendo por nós e carregando cruzes que nem imaginamos. Quem traz essas mensagens ao mundo é Lucas Gelásio, um estudioso dedicado que tem a confiança desses místicos. O que admiro em Lucas é sua seriedade e respeito pelas revelações. Ele não apenas compartilha as mensagens, mas faz isso de forma que nos leva a refletir profundamente sobre a nossa fé e o estado do mundo. Sinto que Deus está usando essas almas para nos alertar e nos chamar à conversão, e isso, para mim, é um grande sinal da sua misericórdia. Agora, quero compartilhar uma revelação que, sinceramente, me deixou pensativo. No dia 7 de outubro de 2023, enquanto rezava, a freira nordestina teve uma visão poderosa. Ela viu um prédio alto, de linhas curvas, com uma bandeira azul com estrelas douradas ao lado. E, curiosamente, o nome Turquia veio à sua mente, mas a bandeira que ela viu era da União Europeia. Nossa, onde alianças políticas e espirituais estão sendo constantemente desafiadas, essa imagem tem um peso que não podemos ignorar. Mais tarde, ao rezar sobre essa visão em dezembro de 2024, ela recebeu uma mensagem de seu anjo: alianças quebradas e destruição. Ao ouvir isso, meu coração se abre. A visão do prédio desabando, associada ao trecho de Abdias que fala sobre a traição de Edom, parece ser um aviso claro sobre os tempos difíceis que a Europa e o mundo podem enfrentar. O que mais me impressiona é como essa revelação ressoa com a realidade atual. A Europa, que foi o berço do cristianismo, hoje se encontra mergulhada em uma profunda apostasia. Quando penso nisso, não posso deixar de refletir sobre como trocamos nossa herança espiritual por ideologias passageiras. Essa revelação me faz lembrar que Deus está nos chamando de volta, nos alertando para estarmos atentos e prontos para rezar pelas nações e pela nossa própria conversão. Identificar o prédio como o edifício Berlaymont, sede da Comissão Europeia, só reforça a gravidade da mensagem. Será que vamos preparar a ver um desmoronamento, literal ou simbólico, da União Europeia? Não sabemos. Mas o que sabemos é que Deus nos chama à oração, porque nossas orações têm o poder de mudar o curso dos acontecimentos. Isso, para mim, é um convite claro à intercessão e ao retorno à nossa fé. Quando olhamos para essa revelação da freira nordestina, fica claro que há um significado profundo por trás dela.
A visão de alianças quebradas e destruição nos faz pensar nas fragilidades das instituições humanas e na falta de compromisso espiritual que vemos hoje. O prédio que desaba pode ser tanto uma imagem literal quanto simbólica. Pode representar um colapso físico, mas também o desmoronamento moral e espiritual de uma região que outrora foi o coração da fé cristã. É impossível ignorar o paralelo com o livro de Abdias, onde vemos Edom traído por seus próprios aliados. Essa imagem me faz pensar na Europa atual, que, apesar de ter sido o berço do cristianismo, trocou sua herança espiritual por ideologias que, francamente, levaram a uma profunda apostasia. O versículo como foste revistado, Esaú. Abdias 1,6, me ressoa como um alerta para todos nós. Será que estamos vendendo a Europa sendo despida de sua identidade cristã? Além disso, a menção da Turquia na visão me intriga. Embora não saibamos exatamente o papel que ela eliminará, é claro que há algo significativo acontecendo. Pode ser uma referência a políticas desafiadoras ou espirituais, mas o importante é que Deus está nos mostrando que precisamos estar atentos. Essa visão é um chamado para que voltemos a Ele, intensifiquemos nossas orações e não deixemos que as alianças erradas nos afastem do caminho da fé. Para mim, essa revelação é um lembrete poderoso de que o mundo pode estar em constante mudança, mas nossa fé deve permanecer firme. Deus nos dá esses sinais não para nos assustar, mas para nos chamar à conversão e à intercessão. E é nisso que precisamos focar, nas nossas orações, nas nossas atitudes e no nosso retorno à verdadeira essência da nossa fé. Diante dessa revelação, somos convidados a uma profunda reflexão espiritual. O que Deus está nos dizendo não é apenas sobre eventos futuros, mas sobre o estado atual de nossas almas e de nossa sociedade. A visão de alianças quebradas e destruição é, para mim, um chamado direto à conversão. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, temos alianças erradas? Quantas vezes colocamos nossa confiança em coisas ou pessoas que nos afastam de Deus? Essa revelação me faz pensar sobre a importância de reavaliarmos onde está o nosso coração. Assim como a Europa, que trocou sua herança cristã por ideologias vazias, quantas vezes nós também trocamos a riqueza espiritual que temos em Cristo por coisas passageiras e sem valor eterno? Essa visão me faz lembrar que, sem Deus, qualquer estrutura, seja pessoal, familiar, ou até mesmo uma nação, está fadada a desmoronar. Para mim, o mais poderoso nessa mensagem é o chamado à oração. A freira recebeu essa visão e, em conformidade, específica para que todos nós podemos rezar. Não sabemos exatamente como ou quando esses eventos acontecem, mas sabemos que nossas orações podem mudar o curso da história. Isso é algo que não podemos subestimar. Deus nos deu o poder da intercessão, e Ele espera que usemos esse domínio para o bem da humanidade. Essa revelação é um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à incerteza, Deus está no controle. Ele nos chama à confiança nele, a nos convertermos e a sermos luz em um mundo que está cada vez mais mergulhado na escuridão. Que parecemos responder a esse chamado com fé, esperança e a certeza de que, com nossas orações, podemos contribuir para a renovação espiritual de nossa sociedade e do mundo. Esta revelação da freira nordestina não é apenas uma história intrigante, é um alerta espiritual para todos nós. O que mais me impressiona é como Deus, em sua misericórdia, continua nos enviando sinais e mensagens para nos chamar de volta ao seu caminho. Ele não quer nossa perdição, mas sim nossa conversão e salvação. E nós, como católicos, temos a responsabilidade de responder a esse chamado. Minha reflexão pessoal é que não podemos mais nos dar ao luxo de viver no automático, indiferentes aos sinais ao nosso redor. Deus está falando, e precisamos escutar com o coração aberto. Se há algo que essa revelação nos ensina, é a importância da oração fervorosa e da intercessão. O mundo está em constante mudança, e nós somos chamados a ser instrumentos de paz e luz. Por isso, meu convite hoje é simples, mas poderoso: vamos intensificar nossas orações pelas nações, especialmente pela Europa e pela Turquia. Vamos rezar por uma reaproximação dessas nações com Deus, para que possam retornar à herança espiritual que tantas vezes foi negligenciada. E mais do que isso, vamos olhar para nossas próprias vidas e questionar: em que alianças estamos confiando? Convido você a não apenas refletir sobre isso, mas a agir. Vamos nos unir em oração, confiantes de que Deus ouve nossas súplicas e pode mudar o curso da história. Que possamos ser, cada um de nós, instrumentos de paz e renovação espiritual. Deus nos chama, e agora é a nossa vez de responder. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em cada passo desse caminho. Até o próximo vídeo, e que possamos continuar firmes na fé e na intercessão.